Conforme disposto no site da ANEEL, desde o dia 31 de julho de 2023, e publicado no Diário Oficial da União, no dia 26 de julho de 2023, a Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem da presente reunião, que tem como objetivo obter subsídios a fim de aprimorar o processo, a proposta de revisão tarifária periódica da Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A. Ainda aqui, definiremos os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, o DEC, e de frequência equivalente de interrupção de unidade de consumidores, o FEC. No mesmo esteio, informo a plena divulgação do nosso encontro. Nosso encontro foi divulgado pelas rádios Rádio Terra FM Goiás, Rádio Interativa FM, Rádio 99,5 FM, pelos jornais O Popular de Goiás, Poder 360, Exame, Canal Energia, Jornal Opção Goiás, Canal Solar, Jornal Bom Dia Goiás, da Globo. Por outdoor, localizado na Alameda das Rosas, em frente ao Horto, acesso à Avenida Portugal, Hospital dos Rins, CB. Cartazes afixados nos postos de atendimento da Equatorial Goiás. Carro de som nas principais vias de Goiânia. Não obstante, destaco a participação das autoridades aqui presentes e fico grato pelo atendimento ao convite realizado pela ANEEL. A ampla divulgação desta audiência pública se deu em virtude da presença dos senhores, bem como de todo o nosso público, ser primordial. Esta audiência pública está vinculada à consulta pública número 25 de 2023. Convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional. A mesa diretora dessa reunião é composta pelos seguintes membros. Por mim, Ricardo Tille, diretor da ANEEL e presidente dessa audiência. Tiago Nepomuceno Carvalho, diretor de Regulação e Fiscalização da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviço Público, AGR. Camila Bonfim, superintendente de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL. Fernanda Proença, analista administrativo da Superintendência de Mediação Administrativa e das Relações de Consumo e secretária dessa audiência. Para a nossa reunião, contamos, pela agência, com a presença do corpo técnico e diretivo da Casa nesta manhã. Tudo para trazer conforto necessário e informações sólidas no processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Goiás. Com isso, queremos
dentre outros pontos, afirmar o compromisso que temos com a justa expectativa da sociedade para o evento de hoje. Lembro que os servidores da ANEEL, que auxiliam na realização dessa audiência pública, e aqueles que promovem o cálculo da tarifa da Equatorial Goiás, possuem grande capacidade técnica e comprometimento com a transparência e com o interesse público, qualidade necessária e afeta a todos nós, servidores públicos. Vale pontuar ainda que a equipe mira, sobretudo, a satisfação dos consumidores de energia elétrica. Chegamos a este momento comprometimento em cada um dos senhores e das senhoras consumidores de energia elétrica, que estão hoje dedicando parte importante do seu dia a esse relevante exercício de cidadania. Assim, registra a importância para a ANEEL da realização da audiência pública, pois a ampla consulta à sociedade é um importante instrumento de apoio ao processo decisório da Agência Nacional de Energia Elétrica, que precede a expedição das suas principais decisões. Logo, estamos realizando essa audiência pública para apresentar aos consumidores os resultados preliminares, repito, preliminares, e aqui eu esclareço, porque os dados definitivos serão calculados, serão fiscalizados pela agência, que as informações fornecidas pela distribuidora. Obtidos no processo de revisão tarifária da Equatorial Goiás. Coletar contribuições dos expositores visando aperfeiçoamento do processo. Acredito que seja importante ressaltar também que a revisão tarifária periódica das distribuidoras de energia elétrica está definida em lei. Essa ação visa estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, com definição dos custos operacionais eficientes e dos investimentos realizados com prudência pela concessionária. O processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Goiás teve início há vários meses, compreendendo, entre outras, as seguintes etapas: apresentação pela concessionária das informações requeridas, elaboração pela ANEEL da primeira proposta de revisão tarifária e apresentação da proposta ao Conselho de Consumidores e à concessionária, manifestação do Conselho e da concessionária sobre a proposta apresentada e divulgação no site da ANEEL da audiência pública e das notas técnicas com as propostas para a revisão tarifária. As apresentações hoje realizadas, bem como as contribuições que forem enviadas à ANEEL por meio do nosso site ou via correio, até o dia 1º de setembro, serão analisadas pela agência antes da decisão sobre a tarifa a ser efetivamente aplicada. Essa reunião presencial obedecerá o seguinte procedimento: apresentação do vídeo institucional da ANEEL. Você sabe o que está pagando na conta de luz? Apresentação do superintendente de gestão tarifária de regulação econômica, apresentação do presidente do Conselho de Consumidores, manifestação dos expositores inscritos limitada a 5 minutos cada. O encerramento dessa reunião está previsto para acontecer ao meio-dia. Solicito, então, que seja apresentado o vídeo institucional da ANEEL. Você conhece todos os itens que são cobrados na sua conta de luz? A tarifa de energia elétrica que você paga todo mês é formada por vários custos: o de geração de energia, de transporte da energia até a sua casa e também custos que cobrem políticas públicas, chamados de encargos setoriais. Além desses, temos os impostos federais e estaduais ou distritais. Também pode ser incluído na sua conta de luz o custo da iluminação pública, aquela dos postes que iluminam a sua cidade. Mas nesta série de vídeos, vamos falar apenas de uma parte dos custos, os subsídios que são custeados por estes encargos. Eles não são criados pela ANEEL, e sim por meio de leis no Congresso Nacional. Eles são recolhidos por meio da conta de luz e repassados aos cofres públicos para implementar políticas públicas. De maneira simplificada, podemos dizer que política pública é um processo com etapas e regras que o Congresso Nacional ou o governo federal cria com o objetivo de resolver algum aspecto social, econômico ou criar incentivos para determinados grupos da sociedade.
Alguns exemplos dessas políticas públicas para o setor de energia elétrica são a tarifa social de energia, benefício que é concedido aos consumidores que se enquadram em programas sociais do governo federal, e descontos nas tarifas de consumidores para uso na irrigação e para aqueles que compram energias de fontes incentivadas, aquelas que ajudam a diversificar a matriz energética brasileira. Mas o dinheiro necessário para implementar uma política pública tem que vir de algum lugar, certo? Pois bem, todos os consumidores de energia elétrica contribuem financeiramente com uma parcela mensal para esses subsídios. Cabe destacar que os consumidores faturados pela tarifa social não pagam essa parcela nas suas contas de luz. Para dar transparência às suas atividades e garantir o direito dos consumidores à informação, a ANEEL desenvolveu o subsidiômetro, painel que mostra todos os custos dos subsídios utilizados para compor o valor das contas de luz que os consumidores pagam pela energia elétrica que consomem. Para informações detalhadas sobre subsídios na tarifa de energia elétrica, acesse a página do Subsidiômetro. É seu direito ficar sabendo sobre o que está pagando. Eu queria aproveitar e cumprimentar também o diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Indústrias Urbanas no estado de Goiás, o Rafael Rodrigues. Seja bem-vindo. Neste momento, passo a palavra para o diretor de Regulação e Fiscalização da Agência Goiânia de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, o senhor Tiago Nepomuceno Carvalho. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do presidente dessa audiência, diretor Ricardo Tille, da ANEEL. Gostaria de cumprimentar a todos os presentes na pessoa da conselheira presidente em substituição da Agência Goiana de Regulação, conselheira Natália Spadoni, e também a presença do conselheiro Gui Brasil. Agradecer essa casa pela disponibilidade do espaço, na pessoa do presidente da Comissão de Direito de Energia, do OAB Goiás, Dr. Gil. E na visão da AGR, que é parceira da ANEEL nesse procedimento, entrega alguns projetos relevantes que impactam nesse procedimento. Essa audiência pública é muito relevante a fim de ouvir a sociedade sobre a proposta, né, e os dados preliminares que foram coletados até aqui. Nossa expectativa é que, a partir dessa revisão tarifária, a tarifa represente uma justa remuneração que garanta a melhoria na prestação de serviços, a melhoria nos indicadores e a melhoria do atendimento aos usuários goianos, com a ampliação dos novos consumidores, atendendo essa demanda que a gente tem no Estado, do setor produtivo, que está aqui também representado. Então, em nome da AGR, gostaria de agradecer a todos, agradecer à ANEEL pela oportunidade de estar aqui presente nessa mesa, num debate, numa audiência tão importante para o Estado de Goiás. Obrigado, presidente. Nós que agradecemos a participação da Agência Reguladora Estadual e reforçar aqui que a ANEEL é muito grata pelo trabalho executado pelas agências reguladoras estaduais em todo o Brasil. É parte importante do nosso processo de fiscalização de regulação a participação dessa agência que está local e tem a acessibilidade mais perto do serviço prestado e nos consegue transmitir isso de forma clara e transparente. Obrigado, Tiago. Para a primeira apresentação, passamos a palavra, então, à superintendente de Gestão Tarifária e Regulação Econômica da ANEEL, Camila Bonfim, que exibirá a metodologia utilizada e os resultados preliminares obtidos nesse processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Goiás. Bom dia, senhoras e senhores. É um prazer recebê-los aqui nessa audiência pública e podendo estar mais próximo, né, de vocês e tentar esclarecer um pouco mais o processo de revisão tarifária, como que a ANEEL calcula as tarifas e como funciona o setor elétrico brasileiro. Antes de entrar nos números da revisão, que eu sei que é uma parte bastante técnica, né? A gente gosta, antes de fazer uma contextualização, explicar um pouco, né, de forma mais simples, vou tentar aqui para vocês, como que funciona o setor elétrico brasileiro, porque isso vai se refletindo nas tarifas que a ANEEL calcula aqui para a Equatorial Goiás.
Então, num país continental, né, como o Brasil, com uma grande diversidade socioeconômica e geográfica, né, é natural que o setor elétrico brasileiro também reflita essa beleza e essa complexidade do nosso país. Então, a gente opera com números gigantes, né? Então, a gente tem uma capacidade instalada total de 190 gigawatts, tem uma rede de transmissão de energia elétrica que escoa a energia do norte ao sul do país, com um total de mais de 179 mil quilômetros de linhas de transmissão de alta tensão. Tá? São mais de 300 contratos de concessão de transmissão de energia elétrica, de concessionárias, né? Temos 104 distribuidoras de energia que atendem mais os grandes centros de carga, né? E níveis mais baixos de tensão. E a Equatorial Goiás é uma delas, né? Temos uma carga máxima de 86,5 gigawatts, 88 milhões de unidades consumidoras, né? Unidades consumidoras, residências, comércios, indústrias, não é? Quantidade de consumidores, né? E o serviço de energia elétrica também a gente sempre gosta de destacar que é o serviço público mais universalizado do país. A gente tem um nível de universalização de quase 100%. Ainda não atingimos essa marca, mas queremos atingir, certamente. E aqui, quem que é responsável por fazer as coisas funcionarem, né? Eu costumo dizer que a ANEEL ela é responsável por calcular e publicar as tarifas, mas ela não é a única responsável pelo valor das tarifas, né? Existe uma série de várias instituições governamentais que também compartilham com essa responsabilidade, né? Então, toda a política setorial ela é definida pelo nosso Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo e pelo Poder Executivo, por meio das leis, decretos e portarias. Então, vocês viram naquele vídeo institucional que a gente tem no setor uma série de subsídios tarifários. Esses subsídios tarifários para consumidores de baixa renda, para geradores de fontes incentivadas, fontes renováveis, né, eólica, solar, biomassa, isso tudo está definido em lei. E isso tudo se reflete, tem impacto no valor final da tarifa. Então, a ANEEL ela é responsável por fazer a regulamentação dessas políticas públicas e política tarifária, por fiscalizar se os agentes estão cumprindo com as normas do setor e por estabelecer essa mediação entre usuários, né, do serviço e os prestadores de serviço. Além disso, a gente tem o operador nacional do sistema, que opera as linhas. Temos a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que é responsável pelas operações comerciais, né? Temos todos os agentes de geração, de transmissão, de distribuição e de comercialização. E o planejamento, né, como que o setor vai se expandir nos próximos anos, ele é feito pela empresa de pesquisa energética, que é um órgão vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Essa figura ela mostra o caminho da energia elétrica. Então, a conta de luz, né, que a gente recebe nas nossas casas, ela vai refletir os custos que estão envolvidos em toda a cadeia produtiva da energia elétrica, desde a geração até a transmissão, que é de alta tensão, passando pela distribuição, mais encargos e tributos, que eu vou destacar mais na frente. Então, assim, na parte da geração, a gente tem várias fontes de energia, desde nuclear, lá em Angra, Angra 1 e 2, Itaipu, que é binacional, uma grande usina hidrelétrica, usinas eólicas, usinas solares, que estão se expandindo muito no nordeste do país, né? Então, a gente tem várias diferentes fontes de energia. O país é um país rico, abençoado em fontes diferentes de energia e fontes renováveis. A gente sempre foi muito forte em usinas hidrelétricas e agora a gente está diversificando nossa matriz energética, então, com outras fontes renováveis também, e isso é muito importante, porque às vezes você não tem água, mas você tem sol, você tem vento, às vezes você precisa da termoelétrica, mesmo de óleo combustível, para
para estar operando na base. Então, é muito importante que a gente tenha essa matriz energética bastante diversificada e a interligação do país também, porque as fontes de energia estão localizadas em diferentes pontos, né, do país, em diferentes regiões. E aí, toda essa cadeia, como eu falei, já entrando aqui na nomenclatura da revisão tarifária, ela se reflete na nossa conta de luz, como eu falei, na nossa fatura. Aqui na revisão tarifária, a gente costuma dividir essas parcelas essas componentes, né, melhor dizendo, em parcela A e parcela B. Né? O que a gente chama de parcela A? Todos os custos de geração, de transmissão e mais os encargos setoriais, que são os encargos que custeiam as políticas públicas, tá? Os subsídios tarifários. Baixa renda, fonte incentivada, programa Luz para Todos, programa Luz na Amazônia, universalização do serviço. Isso tudo a gente chama de parcela A, que é um custo não gerenciável pela distribuidora local. A distribuidora local, a parcela, né, da fatura que vai para ela, né, para remunerar o serviço prestado pela Equatorial Goiás, a gente chama de parcela B. Aí, sim, é um custo gerenciável por ela e é o objeto principal dessa revisão tarifária, porque é agora que a gente vai revisar os custos da distribuidora local. Tá? Os custos da geração, da transmissão e os encargos setoriais, eles são definidos por meio de outros processos. Tá? Mas eles são repassados e incluídos nas tarifas também. E tem os tributos estaduais e os tributos federais. Basicamente, o ICMS e o PIS/COFINS, que tem uma parcela muito grande na tarifa. Então, quando a gente aperta o interruptor, né, acende a luz, a gente está remunerando toda essa cadeia produtiva aí. Então, assim, em média, na fatura que vocês recebem em casa aqui da Equatorial Goiás, como que é dividido? Vamos supor, se fosse uma fatura de R$100, R$20 seria para pagar tributo, ICMS e PIS/COFINS. Tá? 8 para remunerar o custo da transmissão. 17 seria para pagar os encargos setoriais, que é aquele subsidiômetro que a gente mostrou, que é muito importante, eu vou falar mais dele. 27 para remunerar o custo da distribuidora, da Equatorial Goiás. Tá? E 28, o custo de geração, que tem aquelas diversas fontes. Então, assim, notem que como é importante a gente discutir também essas outras parcelas, né, de tributos e de encargos, por exemplo, né, que hoje, juntas, já representam 37% da fatura de energia. E a gente está num momento muito importante de discussão desses itens, né, sobretudo dos tributos, em função da reforma tributária. Aqui da legalidade do processo, então, a lei estabelece que as tarifas, né, cobradas pela distribuidora, elas têm que ser calculadas e homologadas pela ANEEL e que a ANEEL deve observar estritamente os comandos legais e contratuais. Então, a gente processa, né, o cálculo da revisão e dos reajustes tarifários, observando estritamente as cláusulas econômicas do contrato de concessão, que, no caso da Equatorial Goiás, é o número 63 de 2000, e ele está disponível no site da ANEEL para vocês. E também todos os regulamentos que são aplicados nesse processo de revisão tarifária também podem ser acessados diretamente no site da ANEEL. Então, essa cláusula econômica do contrato de concessão da Equatorial Goiás, ela estabelece 3 mecanismos de alteração da tarifa. A gente tem a revisão tarifária periódica, que é essa que a gente está processando agora, que ela ocorre de 5 em 5 anos. Quando não ocorre a revisão tarifária, a gente processa os reajustes anuais. Então, é sempre numa mesma data, né? Na data que está estabelecida no contrato de concessão. E também existe a possibilidade de fazer, a qualquer tempo, uma revisão tarifária extraordinária, se houver algum fato relevante, imprevisível, que foi alheio à distribuidora e que comprovadamente causou um desequilíbrio da concessão. Bom, então,
o que estabelece... A ANEEL deve assegurar o quê? O equilíbrio do contrato de concessão. E esse equilíbrio do contrato de concessão, ele tem que olhar para o prestador de serviço e para o usuário, né? O prestador de serviço, ele tem direito a uma remuneração justa para cobrir custos que são considerados eficientes pelo regulador e um retorno adequado sobre o investimento que ele fez na área de concessão, né? Para melhorar a qualidade, para atender novos clientes, para expandir a rede, né? Então, esse é o anseio do prestador de serviço. E qual que é o anseio do consumidor? Ele quer um serviço de qualidade, né? E ele quer uma tarifa justa, uma tarifa que seja acessível também, que ele tenha condições de pagar. E esse equilíbrio, que está definido no contrato de concessão, ele busca atender esses dois anseios. Mas é claro que ele vai refletir não só aquelas cláusulas que estão ali no contrato, mas também toda a política tarifária que está definido nas leis do setor. Tá? Então, quando a gente fala da revisão tarifária, a gente está olhando especificamente, como eu falei, para aquela parcela B. Especificamente não, a gente olha tudo, desculpe. Mas o olhar maior, né, agora, a gente tem a possibilidade de revisar esses custos da parcela B, para trazer, para incentivar a empresa a ser mais eficiente, reduzir os seus custos e melhorar a qualidade, e compartilhar esses ganhos de eficiência também com os consumidores. Tá? Então, são dois tipos de custos que tem na parcela B. Os custos operacionais, que é para remunerar todo o pessoal, né? Material, serviços de terceiros, tributos e seguros, né? Todo o pessoal que está envolvido com o serviço de distribuição de energia elétrica, e o custo de capital, que custeia a depreciação dos ativos, a remuneração e o que a gente chama de anuidades. Depreciação é que os ativos de distribuição de energia elétrica, as redes, né, os medidores, as subestações, os transformadores, eles têm uma vida útil e, chegando ao fim da vida útil, eles precisam ser repostos, né? A remuneração é aquela taxa de retorno que ele recebe, que é proporcional à quantidade de recurso financeiro, né, que ele investe na concessão. E as anuidades é para remunerar veículos, equipamentos de informática, instalações da administração, escritório. Então, são todos esses custos que a gente está revisando agora. Aqui já é o resultado final desse processo de revisão, que ele está detalhado nos materiais que foram disponibilizados no ambiente desta a audiência pública e da consulta pública 25, né, que está vinculada a essa audiência pública. Então, em termos de custos da distribuição, da parcela B, que a gente chama, o que teve maior variação nesse período de 5 anos foi a remuneração. Por quê? Pelo nível de investimento, nesses últimos 5 anos, a distribuidora investiu na concessão, né, expandindo as redes, trocando os equipamentos, e esse investimento que está agora sendo repassado nas tarifas, nessa componente parcela B, e que teve maior impacto, né? Foi de uma variação ali naquele gráfico, na parte de remuneração, o que aumentou mais foi 7,06%. No total, essa parcela B tem um impacto nessa revisão de 10,8%. Estou enxergando direito, é isso, 10,8%. Mas a parcela que tem maior impacto é a remuneração, que está associada ao nível de investimento, que nos últimos 5 anos chegou ao montante de 8 bilhões. Aqui a gente entra na parcela A, porque na revisão a gente revisita todos os custos da parcela B da distribuidora, mas a gente também tem que repassar os custos da parcela A, que são os encargos setoriais, o custo de transporte, que é a remuneração da transmissão de energia elétrica, e a compra de energia. Aqui, com destaque com os encargos setoriais, né, um aumento de 2%, e uma redução na compra de energia, porque a distribuidora compra a energia daqueles diversos geradores
para atendimento do seu mercado consumidor. Na compra de energia, o destaque é para a redução da tarifa de Itaipu, com o fim da amortização do empréstimo da usina, né? E o destaque dos encargos setoriais é da conta de desenvolvimento energético, que ela concentra todos os subsídios do setor, que mostrou naquele subsidiômetro, que já está na ordem de 35 bilhões ao ano de subsídio. Essa conta está pesando muito para o consumidor, e isso está sendo bastante debatido em vários fóruns do setor elétrico. A gente tem que buscar formas de reduzir essa conta para o consumidor. Aqui são os componentes financeiros, que a gente chama. Componentes financeiros, eles ficam na tarifa por apenas 1 ano, né? Todo ano a gente recalcula eles. Nada mais é do que a diferença entre o custo, que foi, de fato, realizado nesse período de 1 ano, onde a tarifa ficou fixa, né? E os custos variaram, a gente olha para trás e faz essa diferença entre a receita que a distribuidora teve e o custo que ela incorreu. Essa diferença pode ser positiva ou negativa. São vários tipos de componentes financeiros, são ativos ou passivos regulatórios que vão sendo acumulados ao longo do ano e a gente repassa agora na tarifa. Eu destaco aqui a reversão dos créditos de PIS/COFINS. São créditos tributários das distribuidoras que foram obtidos em ações judiciais, né, que defenderam e foi transitado julgado já várias ações judiciais nesse sentido, a retirada, com sucesso, né, a retirada do PIS/COFINS da base de cálculo do ICMS. Né? Isso gerou um crédito tributário grande para a distribuidora e isso agora está sendo devolvido para os consumidores. E, no caso da Equatorial Goiás, o que está sendo considerado esse ano é da ordem de 800 milhões. Aqui é o resultado final, então, depois que a gente processa toda essa variação de custo, como eu falei, de parcela A, de parcela B, de componentes financeiros, a gente chega num efeito médio de um aumento de 6,56%. Geralmente, as pessoas costumam comparar esse percentual de aumento com o índice de inflação. Como que se comportou a inflação nos últimos anos, né? No último ano, na verdade. Mas vocês viram aqui que existem vários componentes financeiros, ou componentes de tarifa, né? E que eles não seguem necessariamente os índices de inflação. Então, por isso que ele pode ser maior ou menor, né? Mas, ao longo dos últimos 13 anos, as tarifas, em média, no Brasil, têm se situado próximo ao IPCA. E ali a separação dos efeitos por nível de tensão do grupo de alta tensão e do grupo de baixa tensão, porque eles impactam de forma diferente esses níveis de atendimento. Por quê? Porque essas componentes elas não são iguais para todo o nível de tensão. Tá? Por isso que os efeitos são diferentes. Aqui, além eu vou falar um pouquinho sobre perdas de energia, né? Porque na revisão tarifária, além de revisar toda a parcela B, todos os custos da distribuição de energia elétrica e repassar os custos da parcela A, a gente também define o nível máximo de perdas de energia que pode ser repassado nas tarifas. O contrato de concessão permite que haja esse repasse para a tarifa, só que a gente não repassa o nível real de perdas. A gente estabelece um nível máximo, né? Então, a gente sabe que toda a energia consumida foi gerada e, se foi gerada, ela tem que ser paga. Só que a gente sabe que existem fraudes, furtos e erros na medição e no faturamento. E nem tudo foi pago, né? Então, a gente define o percentual máximo que pode ir para a tarifa. Não é todo o custo de perdas que pode ir para a tarifa, porque a gente sabe que cabe à empresa de distribuição de energia elétrica combater essas irregularidades. Tá? Aqui é o nível de perdas elétricas regulatórias, né, da Equatorial Pará, ou seja, da Equatorial Goiás, desculpa. É o nível máximo de perdas de energia que pode ir para a tarifa, tá? Que a gente está fixando. Então, é de 9,45 de perdas técnicas, que é a perda física mesmo
né, decorrente da distribuição de energia elétrica e da transmissão, e a perda não técnica ou perdas comerciais, que é essa que eu falei, de 2,7 em relação à energia total que foi injetada no sistema de distribuição. Aqui a gente estabelece um nível máximo de perdas e uma trajetória de redução, exatamente para incentivar a empresa a ser mais eficiente e buscar combater, né, essas irregularidades. Então, no último ciclo, o nível máximo estava em torno de 4,4, e isso medido em relação ao mercado total de baixa tensão, e agora, nessa revisão tarifária, a gente está reduzindo esse nível máximo para 4,24, chegando a 4,22 ao final do ciclo de 5 anos, lá em 2027. Então, cada ano a gente reduz um pouquinho. Além disso, tem um componente fator X, que a gente define. Então, na revisão, a gente estabelece o valor da parcela B, e nos reajustes anuais, essa parcela B é atualizada pelo IPCA menos esse fator X. O que é esse fator X? É um fator de compartilhamento de ganhos de eficiência com o consumidor. Como a gente sabe que o custo do serviço de distribuição não vai aumentar na mesma proporção do crescimento do mercado consumidor, a gente sabe que a empresa vai ter um ganho de produtividade nesse período, então a gente não atualiza a parcela B integralmente pelo IPCA. Então, ele não tem toda a reposição monetária desse valor da parcela B. Aí a gente diminui um pouco esse índice de atualização monetária da parcela B, pelo fator X. Tá? E o fator X tem 3 componentes, componente PD, T e Q. Então, o fator X é um componente que incentiva a empresa a ser mais eficiente e melhorar a sua qualidade, porque ela tem 3 componentes, como eu falei. Um componente que reflete o ganho de produtividade, exatamente porque os custos não crescem na mesma proporção do crescimento do mercado consumidor, né, do aumento do número de unidades consumidoras e aumento do consumo da energia elétrica. Então, ele tem um ganho de produtividade, né? Então, a gente estima esse ganho de produtividade e isso ajuda a reduzir a atualização da parcela B pelo IPCA. A gente também tem um incentivo à empresa ser mais eficiente mesmo que não tenha um ganho de produtividade pelo crescimento do mercado, ela reduziu seus custos, sendo mais eficiente, e também um incentivo à melhoria da qualidade do serviço. Se ela melhora os nossos indicadores de qualidade do serviço, tá, ao longo dos anos, né, a gente também apura esse indicador de melhora ou de piora, e isso se reflete no cálculo do fator X. E aí a gente mede vários indicadores de qualidade. Tá? Tanto indicadores técnicos, como eu vou falar agora, do DEC e o FEC, como os indicadores comerciais, de atendimento ao consumidor. Né? Atendimento das demandas, reclamações. Então, a gente tem indicadores para medir todos esses atendimentos. Então, o DEC é os principais indicadores de qualidade da concessão é o DEC e o FEC. O DEC é a duração média, né, de uma interrupção no fornecimento de energia, a quantidade média de horas que o consumidor ficou sem energia elétrica num determinado período de tempo. E o FEC é a frequência que isso aconteceu, é o número de vezes que ocorreu esse não fornecimento de energia. Né? Porque os 2 indicadores são muito importantes. Se durou muito tempo e quantas vezes isso ocorreu ao longo de um ano, por exemplo. E aí, na revisão tarifária, a gente estabelece, os limites para esses indicadores. Tá? Então, nas barrinhas, né, você tem o valor de apuração, né, que foi apurado, foi realizado pela concessionária, e nas linhas o limite que ela estabeleceu. Então, de fato, a empresa ainda não atingiu os limites que a ANEEL estabeleceu, mas ela vem reduzindo nos últimos anos. Mas ainda está muito acima dos limites. E aí isso se reflete tanto naquele fator X, como eu falei, como também ela pode sofrer algumas penalidades. Tá? Então, a ANEEL está constantemente fiscalizando isso.
E esse é um indicador global que vai na tarifa, mas também tem os indicadores individuais, e se ela não atingir esses indicadores, ela também tem que compensar financeiramente os consumidores na fatura de energia. Aqui eu estou falando só dos indicadores médios globais, não dos individuais. E aqui o FEC, tá? Ela também não está atingindo ainda, houve uma redução significativa também. Nos anos de 2020 e 2021, ela atendeu os indicadores, ficou abaixo dos indicadores, mas em 2022 ainda está acima. E isso, como eu falei, também vai se refletir em incentivos para ela, né, de redução desses indicadores, porque isso vai se refletir uma perda financeira para ela. E também pode sofrer penalidades, e tem diversas ações de fiscalização em andamento nesse sentido. Então, agora, encaminhando já para o encerramento dessa apresentação, eu só gostaria de destacar que, para reduzir a conta de luz, a gente precisa de uma atuação conjunta, né? Tanto do legislador quanto do Estado, do regulador, da concessionária e do consumidor. O consumidor, o papel dele é ter um consumo de energia consciente, não desperdiçar energia e praticar ações de eficiência energética, né? A concessionária precisa fazer uma gestão eficiente, né? Ter um serviço de qualidade e buscar sempre a eficiência nessa prestação do serviço, na gestão dos seus ativos, né? O regulador precisa definir uma regulação por incentivos, que esse incentivo se reflita em uma melhoria do serviço, e isso se reflita em modicidade tarifária, né? Fiscalizar o serviço. O Estado tem um grande papel, eu destaquei aqui essa possibilidade agora na reforma tributária da gente reduzir a carga tributária da energia elétrica, que é um bem essencial para o consumo das famílias e para o crescimento e desenvolvimento do nosso país. Então, é importante que a energia elétrica seja considerada um insumo essencial e tenha uma carga tributária reduzida em relação aos demais serviços e produtos. E o legislador, na medida em que ele deve estabelecer políticas tarifárias racionais. A gente tem visto que a quantidade de subsídios na tarifa tem pesado muito na conta do consumidor. Então, tem se discutido muito formas de desonerar. Por exemplo, passando parte desses subsídios para o Orçamento Geral da União, ou outras formas que a gente está estudando também. Aqui, fechando, qual é o cronograma dessa revisão tarifária. Então, a gente está no momento de realização da audiência pública, né? O final, mesmo após a audiência pública, ainda tem um período maior para que todos os interessados mandem contribuições, e isso é feito lá no site da ANEEL, e esse período termina em 1º de setembro. A previsão para a deliberação final desse processo, né, sobre a relatoria do diretor Tille, que vai ser levado para a diretoria colegiada da ANEEL, né? A previsão é que seja deliberado no dia 17 de outubro, e nessa deliberação ela é transmitida ao vivo pela internet, e também é possível fazer uma manifestação oral lá pelos interessados no processo. Então, ainda há a possibilidade de manifestação oral lá, além de hoje, tá? E o início da vigência das novas tarifas é o dia 22 de outubro. Está certo? Pessoal, espero ter esclarecido um pouco mais sobre o funcionamento do setor elétrico e sobre o processo de revisão tarifária. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Camila. Nós que agradecemos a sua apresentação didática e trouxe luz, aí, trouxe esclarecimento para o nosso processo de revisão tarifária. Dando continuidade, passo a palavra para o presidente do Conselho de Consumidores da Equatorial Goiás, o senhor João Vitor Silva Araújo. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença aqui dos colaboradores da ANEEL, na presença do diretor Ricardo Tille, a superintendente Camila, a secretária Fernanda e o representante da GR, o doutor Tiago. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos. Essa casa é uma casa que eu me sinto muito tranquilo, sou membro da casa, e agradeço aqui também a presença dos meus colegas
conselheiros, meu vice-presidente Félix, meu colega conselheiro Wilson e meu colega conselheiro Rogério. Não vejo mais ninguém do conselho aqui, se eu não estiver enganado. Bom, o papel do Conselho de Consumidor, que é uma tarefa recente, qual eu ocupo a cadeira da Federação do Comércio, Bens e Serviços, né, e, recentemente, fui alçado no posto da presidência. É um trabalho extremamente importante a todos os setores da sociedade. Tem sido, para mim, um aprendizado lá com os colegas e também com os membros que fazem parte e auxiliam o Conselho da concessionária, agora Equatorial. É uma troca de conhecimento mútuo que fazemos lá para o bem do setor elétrico, como foi dito aqui pela Camila, para a gente tentar melhorar o serviço prestado. O que eu tenho visto, né, nessas últimas discussões é que existe ainda, para a grande maioria da população, se não a todos nós, usuários do setor elétrico, muitas dificuldades, uma distância grande de se entender a regulação desse setor. Aqui no Conselho, no CONSEG, né, no Conselho de Consumidor do Estado de Goiás, que está instituído há mais de 20 anos, pela primeira vez, nesse processo de revisão tarifária, nós deliberamos e contratamos a Universidade Federal do Estado de Goiás, né, nas pessoas de 3 professores da Escola de Engenharia Elétrica, para que pudesse nos auxiliar como representantes dos consumidores nesse processo. Haja visto que nós, que não somos técnicos da área, temos uma certa dificuldade de entender essa equação, essa chamada planilha Esparta, que a intenção nossa aqui é de questionar, de entender melhor e de trazer algumas propostas diante dessas informações que nos foi passado pela ANEEL. Bom, perdas técnicas na distribuição. O custo de aquisição de energia considera valores regulatórios de perdas técnicas de energia. Transfere para a tarifa os custos referentes às perdas do sistema de distribuição. E isso gera um risco de desincentivo à eficiência energética por parte da concessionária e um risco de distorção do componente da CE da receita requerida. Então, o Conselho está, de certa forma, aqui questionando se a forma como essas perdas técnicas, que até foi apresentado aqui agora, de perdas de 9,45 e perdas não técnicas de 2,7, como é que está sendo considerado e está sendo colocado na composição da previsão do reajuste tarifário. Chamam a atenção, dentre essas perdas, as perdas nos transformadores MTB. O que a gente está querendo aqui de esclarecimento? O percentual médio das perdas totais de 5,52 em relação à energia passante é superior ao limite de perdas estabelecidas pela norma da BNT NBR 5440, que é a versão vigente. Então, nós queremos entender como é que está sendo considerado dentro da previsão de reajuste tarifário. As perdas estimadas no ferro, haja vista que tem 2 tipos de transformadores, os de ferro e os de cobre, são 1,65 vezes maiores que as perdas no cobre, sendo um forte indicativo de mau dimensionamento destes equipamentos. Uma outra coisa que nós não sabemos também, na nossa concessão, é quantos transformadores são de ferro e quantos são de cobre. O módulo 7 do PRODIST utiliza transformadores com eficiência nível D, que isso corrobora com a preocupação com possível desincentivo à eficiência e aumenta o risco de estimativas superestimadas para as perdas. Então, ou seja, nós ainda estamos trabalhando com transformadores que têm um nível de eficiência baixo. Não foram informados, pelo menos nas informações que o Conselho teve acesso, pode ser que, até agora, essas informações possam ainda chegar, os números de transformadores que possam reproduzir os cálculos que levaram às perdas estimadas. Aqui é uma tabela dos níveis de eficiência dos transformadores.
Faz-se necessário, e aí é uma sugestão aqui do Conselho, esclarecer se os transformadores MTB, que atendem os consumidores, principalmente o Grupo A, foram desconsiderados nas estimativas das perdas médias. Sabe-se que as perdas destes transformadores são faturadas pela concessionária diretamente, quando a medição do consumidor encontra-se ao lado alto da tensão do transformador, ou, indiretamente, pelo acréscimo de 2,5% sobre a energia medida, quando os medidores são instalados do lado de baixa tensão do transformador. Então, isso é outra situação que nós gostaríamos de entender também. Bom, tratando-se de outras receitas, falando de excedentes reativos e de ultrapassagem de demanda, né, os valores apresentados para ambos parecem desproporcionalmente pequenos, né? Nós ficamos com certa dúvida, frente aos valores da receita verificada. Nesse sentido, sem acesso ao histórico dos valores faturados de ultrapassagem de demanda e excedente de reativos em anos anteriores, fica uma dúvida se houve gestão dos resultados por parte da concessionária no sentido de minimizar o seu impacto negativo na RTP. Uma outra sugestão construtiva que o CONSEG faz é que o corte de análise de toda a RTP é um corte dos últimos 12 meses, ou seja, não dos últimos 12 meses, mas, ao que nós entendemos, do ano de 2022. Né? Então, todo o processo de RTP que está sendo discutido, nós estamos levando em consideração, né, o ano de 2022. E isso, pelo que nós pudemos perceber, e aí nós temos que verificar se, de fato, é o que é a percepção nossa que, de fato, acontece, você tem um CAPEX por parte da distribuidora muito forte no último ano neste último ano antecessor à revisão tarifária, ou seja, se aumenta muito o investimento no último ano, até porque o processo de revisão tarifária vem no ano seguinte, então você vai conseguir buscar um reajuste em tese maior. Outra situação que a gente começou a perceber também, acho que é o próximo slide. Bom, quando a gente vai falar um pouquinho sobre o ajuste do valor da parcela B, né, não há previsão legal, pelo menos não que o Conselho e seus assessores conseguiram entender e procuramos e não achamos essa situação, para ressarcimento à concessionária da perda de receita com SCEE, né, Sistema de Compensação da Energia Elétrica. Essa lei é uma lei recente, é uma lei do ano passado, que até mudou um pouquinho aí a questão da geração distribuída e instituiu o marco legal da micro e mini geração distribuída. Essa lei foi uma lei que foi muito discutida e, de certa forma, hoje nós temos aí todo vamos dizer, a opinião pública de forma geral, né, é uma discussão mundial, né, de se ter uma geração de energia própria, incentivo para isso, redução de custo para isso, para que você possa montar a sua própria usina fotovoltaica nas suas casas. E tem acontecido muito. O que acontece, que é uma surpresa para nós, quando nós formos nos debruçar sobre os números, é que todo o valor, e aí nós estamos falando de aproximadamente no ano de 2022, de 31 milhões e 600 mil reais, do total de 10 bilhões de faturamento que aconteceu na concessão Goiás, 31,6 milhões haveria de incrementar esse faturamento, e não aconteceu, em tese, por conta de usinas fotovoltaicas, ou seja, de maneira popular, de geração distribuída, né, de uso de energia solar, que cada um de nós, principalmente as unidades residenciais, geram. Isso, ao que parece, né, do ponto de vista regulatório, não pode ser pedido para que seja incrementado na receita e, uma vez não acontecido, isso se transforme num reajuste tarifário. Pelo que nós percebemos da questão
dos cálculos que nos foi preliminarmente disponibilizados, me parece que esse pleito por parte da concessionária está sendo aceito pela agência regulatória. É isso que nós queríamos entender também, né? Nós já falamos. Possíveis perdas de receita já não seriam, é uma pergunta, possíveis perdas de receita já não seriam compensados pelo fator de ajuste de mercado previsto no PRORET, né? Então, se já está previsto em preço de energia no mercado, é correto, é arrazoado refazer isto de forma direta? Bom, o efeito médio da revisão tarifária ao consumidor. A apresentação da proposta da revisão tarifária, em termos de efeito médio ao consumidor, no nosso entendimento, não dá a devida transparência quanto ao reposicionamento por grupos de consumo. Enquanto os consumidores do grupo A perceberão uma redução média de 3,9%, a grande maioria dos consumidores, que é o grupo B, todos nós que aqui estamos, perceberão um aumento de 2 dígitos, 10,62%. O Estado de Goiás é aproximadamente 90% grupo B, 10% grupo A. E a crítica aqui não é contra a redução do grupo A, né? É o porquê, ou se não o porquê, se está certo a razoabilidade dessa previsão de aumento de 10,62% para o grande grupo consumidor, que é o grupo B. Nós estamos aqui solicitando à ANEEL que esclareça a razão de tamanha discrepância no reposicionamento da tarifa entre os dois grupos, né? Nesse sentido, seria importante apresentar a receita requerida de forma estratificada. Nós não tivemos acesso à receita requerida de forma estratificada, por níveis de tensão, assim como feito para a receita verificada, tal que os consumidores tenham melhores condições de análise da proposta de revisão tarifária. Então, o que aqui no Conselho nós gostaríamos de entender um pouco mais é essa situação, a questão da geração distribuída contribui esses valores para a questão aí do reajuste tarifário, principalmente no grupo B. Nós estamos falando aqui, eu já disse, de mais ou menos, o ano passado, em 2022, foram 10 bilhões e 500 milhões de faturamento no ano pela concessão. Acho que nós já estamos terminando. Isso. Indicadores de qualidade. Uma outra situação que nós gostaríamos de chamar a atenção é sobre a qualidade da energia que nos é fornecida no Estado de Goiás, né? Nós, em 2022, ficamos na terceira pior posição na qualidade de energia fornecida, né? Eu até fizemos, eu e o ouvidor-geral da concessionária atual, da Equatorial, o Leci, que está aqui presente, que é secretário executivo lá no Conselho conosco, nós estivemos juntos no prêmio da IASC esse ano, e nós fizemos lá um compromisso que o ano que vem nós estaremos entre os finalistas, né, desse prêmio. Nós sabemos aqui do quanto a atual concessionária a Equatorial ela tem melhorado o diálogo com o setor produtivo, melhorado e muito a presteza, a presença, né, junto ao Conselho. Nós estamos falando de 7 meses de concessão. É um período muito curto para, de fato, chegarmos à conclusão do serviço que está sendo prestado, se melhorou ou piorou. Nós temos aqui, por parte do Conselho, estado extremamente satisfeitos com a presteza que a concessionária nos atende. Porém, é válido muito lembrar e ressaltar que a história da concessão de energia no Estado de Goiás é uma história muito sofrida, principalmente nos últimos 5 anos. A ex-concessionária que por aqui passou, além de não atender as demandas do Estado, todavia o número aí vultoso de investimento que fora feito, ainda assim não tinha o menor tipo de diálogo e de presteza com os consumidores e nem com nós aqui, representamos os consumidores no Conselho.
Então, nós temos aí um lapso bem abissal para ser preenchido, né? Ainda assim, concedeu-se, e aí foi no processo de aditivo da concessão, na chegada da nova concessionária da Equatorial, foi permitido pela ANEEL, ao que nós averiguamos, um benefício de fiscalização somente em caráter orientativo no ano de 2023, no que refere a DEC e FEC. Então, a Camila apresentou aqui que, nos últimos, salvo engano, aí, o corte foi de quase 10 anos. No que fala de DEC, muito longe da meta, né? Bem distante da meta, que sai em alguns anos extrapolando o proporcional do dobro do que a meta permitia. No FEC, nós tivemos, salvo engano, nesse mesmo corte de amostragem, apenas os anos de 20 e 21 no FEC. Então, o que acontece? Será mesmo que, com uma situação somente em caráter de orientação, e aí a crítica não é em cima da concessionária, a crítica é em cima do documento, tá bom? Será que nós vamos alcançar esse DEC e FEC nesse ano de 23? E será que nós estamos fazendo, do ponto de vista documental, o incentivo correto à concessão para que se alcance essas metas? Eu vi que o gráfico, ele, tanto no DEC como no FEC, eu não me recordo dos valores que passaram ali agora. Nós podemos até, se for possível, apresentar novamente. Mas você tem uma redução drástica provisionada em termos de meta para os próximos 5, 6 anos. Será que nós estamos fazendo o incentivo correto à concessão? Então, de novo, a crítica não é à concessionária, mas sim ao aditivo que foi assinado. Portanto, o termo de aditivo desobriga a concessionária, no ano de 2023, da compensação financeira aos consumidores por descumprimento dos indicadores de continuidade. E uma outra situação que nós queremos chamar a atenção é no ano de 2022. O ano de 2022, tanto o DEC como o FEC, não foi respeitado do ponto de vista de meta, e nós não entendemos que isso está sendo, de fato, um ponto negativo para que o reajuste tarifário fique mais modesto ou nem aconteça. Vamos para o último slide. Bom, ainda sobre qualidade, para fechar aqui a apresentação do CONSEG, a despeito de não atendimento aos limites, o fator de ajuste de qualidade para aplicação na atual revisão tarifária foi definido em negativo 0,27. Ressalte que o índice negativo aumenta o VPB conforme a equação. Isso é uma situação que os professores vão levantar, porque, se eu não estiver enganado, na equação, a equação ela vem com um negativo já. Quando você coloca um outro negativo, ele se torna positivo. Então, é isso que nós não estamos entendendo do ponto de vista de equação, independente do fator. Portanto, entendemos que o consumidor goiano está sendo prejudicado de forma tripla, não tendo garantia a continuidade do fornecimento de energia, não recebendo a compensação financeira pelos indicadores que não estão atendidos, no corte que nós vimos aqui, só o FEC no ano de 20 e 21, e nada mais foi atendido, e 3, com aumento da parcela B pelo mecanismo de incentivo à qualidade. Gente, chegamos ao fim, queremos agradecer a oportunidade e dar sequência aqui aos debates. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, João Vitor, pela qualidade da apresentação, a qualidade de informação, e, desde já, solicito ao Conselho de Consumidores que, se assim entender, traduza isso em contribuição, que está aberta até o dia 1º, mas, de qualquer forma, a sua apresentação vai constar da ata, e, no nosso fechamento de consulta, todos os questionamentos serão respondidos, no nosso fechamento da consulta pública. Vejo aqui que o objetivo da consulta pública, pela apresentação do Conselho de Consumidor, tem sido atendido, que é receber da sociedade, do consumidor, as contribuições com aquilo que ele entende não está de acordo com o que prescreve o nosso procedimento de reajuste. Vão ser todos analisados com todo o critério que é comum na ANEEL, e vão ser respondidos todos, se são procedentes ou não, a cada ponto daquele.
Ok? Dito isso, passamos a ouvir e registrar sugestões de propostas dos expositores inscritos. Tá. Nesse momento, passo a palavra para o senhor Gil Marcos de Oliveira, presidente da Comissão de Direito de Energia da OAB Goiás. Bom dia a todos. Eu só vim aqui hoje para agradecer a presença da ANEEL e falar que a OAB está à disposição de todos os órgãos em defesa do consumidor. Nós, que atuamos no direito de energia, acreditamos que vai ocorrer melhoras e contamos com a ANEEL, assim como com a GR, que é parceira da ANEEL. E nos colocamos à disposição, como uma casa do direito, de acompanhar todos esses processos, não só junto aos órgãos, como para a população. Então, hoje, em nome da OAB, eu agradeço por terem escolhido a nossa casa, uma casa que é aberta à população e visa buscar os direitos de todos os consumidores, cidadãos, empresas e entidades que hoje aqui se fazem representadas. Então, queria agradecer e, sempre que puderem, for necessário, estaremos aqui à disposição de vocês. Doutor Gil, muito obrigado pela sua manifestação, e aqui eu quero fazer de público o agradecimento à OAB por ter cedido esse excelente auditório para que a ANEEL possa estar podendo realizar essa audiência pública e trazer transparência e clareza ao processo de revisão tarifária. A OAB é sempre parceira da ANEEL nesses movimentos de trazer transparência e clareza ao processo de revisão tarifária. Então, deixo aqui agradecimento de público da Agência Nacional de Energia Elétrica, à OAB, pela contribuição de ter cedido o espaço para a gente poder fazer essa realização dessa audiência pública. Obrigado, doutor Gil. Passamos ao próximo inscrito, Renato Rodrigues Lira, subsecretário de Energia do Estado de Goiás. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos, né? Agradecimento a todos os presentes, agradecimento à OAB pela cessão do espaço, pela participação. A ANEEL, acho muito importante esse movimento de transparência, os esclarecimentos dados foram muito construtivos, a AGR também. Em nome do Governo do Estado, eu queria ressaltar aqui a importância do setor elétrico como um motor de desenvolvimento, tanto econômico quanto social do Estado. A gente tem uma carência ainda grande na parte de energia no Estado, e ressaltar também que é um setor que está passando por muita transformação, tanto tecnológicas quanto regulatórias, e é um momento de trabalharmos muito em conjunto. Então, o nosso objetivo aqui é mais contribuir, nos colocar à disposição para contribuir com qualquer organismo, agência que tenha interesse. O Estado de Goiás criou recentemente uma subsecretaria para tratar dos assuntos de energia e telecomunicações. Eu faço parte dessa subsecretaria e realmente assim a gente entende que o desafio da energia aqui em Goiás ele só vai ser resolvido com a participação, com o trabalho em conjunto de todos, né? Então, assim, a gente quer se aproximar realmente da ANEEL, da EPE e da OAB e de todas as entidades que tiverem interesse, que é muito importante para o desenvolvimento de Goiás. Então, a mensagem que eu tenho para dar aqui é mais essa, assim, vamos trabalhar em conjunto. Esse tema da revisão tarifária é um tema que gera certos conflitos de interesse, mas a gente entende que, ao mesmo tempo que a gente tem que lutar pela tarifa que seja a menor possível, a gente tem que compensar também os investimentos que são necessários no setor elétrico. Então, o objetivo é realmente buscar uma tarifa mais justa, que fique justa para todas as partes. Tá? Muito obrigado. Dando continuidade, convido Antônio de Melo de Oliveira, professor da UFG. Os conceitos que a universidade divulga, apregoa, ele não aparece num momento como esse. Eles estão de lado. Tá certo? E é preciso que a gente
use o conhecimento que aí é gerado na universidade em bem da sociedade. Não pode ser uma coisa paralela. Vejamos uma coisa aqui, ó. Qualidade da energia elétrica. É muito diferente de qualidade da prestação de serviço. DEC e FEC não é qualidade do produto energia elétrica. Isso é qualidade da prestação de serviço. Outro índice, qualidade comercial. A qualidade do produto energia elétrica é completamente desconsiderada. Naquela projeção que foi feita aqui, que mostra o equilíbrio, nós não temos qualidade do produto que nós compramos. Nós compramos um produto chamado energia elétrica. E esse produto não é considerado num momento como esse. Por quê? Porque quando você vai comprar um peixe, vai comprar um tênis, vai comprar um leite, o leite é A, B, primeira, segunda, não é isso? E energia elétrica? Energia elétrica, a ANEEL, muito sabiamente, há mais de 10 anos, em 2008, criou um documento onde ela trata da qualidade da energia elétrica. Infelizmente, não é levado, quando se trata de grana, está fora. Está fora, está certo? Então, é preciso que a gente traga isso. Naquela transparência que ela mostrou, o equilíbrio, tem qualidade, a qualidade do produto que nós compramos não está lá. Então, vejamos a próxima. Eu posso passar aqui, né? Passou. Então, o que é qualidade? Podia colocar a primeira, por favor? Isso. O que é qualidade da energia elétrica? A qualidade da energia elétrica é qualquer ocorrência manifestada na tensão, corrente ou frequência, a qual resulte em falha ou operação indevida nos equipamentos do consumidor. Nós, recentemente, temos aí um grande apagão, né? Que as pessoas procuram as mesmas ferramentas matemáticas para explicar. As ferramentas não respondem. Nós não temos na distribuição uma única frequência, 60 Hz. Nós temos um sistema de múltiplas frequências. É preciso, se você pegar um instrumento, você mede a frequência da corrente da fase A, 60 Hz, da fase B, 60 Hz, da fase C, 60 Hz. Quando você chega no neutro, está 180 Hz. As cargas que nós temos na distribuição são cargas não lineares, que jogam uma quantidade incrível de poluição no sistema de distribuição. Nós temos aí um apagão, está todo mundo querendo uma explicação. As ferramentas matemáticas têm que ser alteradas para conseguir explicar. Está certo? Então, dando continuidade aqui. A qualidade da energia elétrica determina a saúde do sistema elétrico. O sistema elétrico ele tem uma saúde, e nós temos que zelar por isso. A ANEEL fez sua parte, fez um documento. Nós precisamos botar esse documento em prática. Tem mais de 10 anos. A próxima. Quem define os limites e parâmetros da qualidade da energia elétrica? A ANEEL tem um documento onde todos os parâmetros estão lá. Não é algo abstrato. A qualidade da energia elétrica não é algo abstrato, que a gente não consegue ver e determinar. A próxima, por favor. Beleza. Olha aí. Parâmetros que definem a qualidade da energia elétrica. Tensão de regime. A concessionária tem que entregar uma energia cujo nível de tensão está perfeitamente determinado. Está certo? Vamos supor, a nossa casa, 220. Ela vai de 202 a 230.
Se for menor do que 202, pode ser que alguns equipamentos não funcionem. Se for maior que 230, pode queimar. Está certo? E a entrada e saída constantemente de cargas provoca essa elevação. Professor, só pedindo que caminhe para a conclusão, que nós já passamos os 5 minutos, aliás, passamos 6. Tá solicito que caminhe para a conclusão, por favor. Tá certo. Então, como nós não temos tempo, vamos passar para a próxima aí. Isso. A outra. Olhe bem, só de motor elétrico. Nós temos no Brasil essa quantidade incrível de motor elétrico. O simples desequilíbrio de tensão, pode passar para a próxima? Os motores ele têm uma classificação de rendimento. Se a tensão não for boa, não adianta você comprar um motor com rendimento IR3 ou IR4. Ele não alcança esse rendimento, porque a tensão é abaixo do necessário. A próxima, para a gente terminar. Está aí um gráfico que mostra a outra, outro gráfico. O desequilíbrio de tensão, né, de 2%, aquece o motor no seu ponto mais quente em 8%. Você olhar de 2, passou para 3, olha a quantidade de graus que já, o percentual que aumentou. Com 4%, ele já está em 32%. Com 5%, ela chega a 50 graus, a 50% a mais de aquecimento. Então, o cara queima o motor dele. Está certo? Então, a qualidade da energia tem que estar na revisão tarifária. E vocês medem a tensão de regime em várias unidades consumidoras, por sorteio, todo ano. Trabalho excelente da ANEEL, excelente. Mas esses números não aparecem na revisão. Quantas unidades consumidoras estão com tensão adequada e quantas não estão? Fácil. A ANEEL mede isso e a concessionária envia para isso. Pessoal, o tempo é curto, mas eu volto a repetir. Se a gente compra o produto energia elétrica, a qualidade desse produto tem que estar presente numa hora como essa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, professor, e a sua contribuição vai ser analisada pela agência de como que a gente vai comunicar essa medição da tensão, mas como você bem disse aqui, em todo o processo de revisão, a ANEEL faz a coleta desses dados e mede a tensão de todos os consumidores, a qualidade da energia que está chegando na casa dos consumidores. Convido agora o representante da imobiliária, Marcos Rangel Souza. Bom dia a todos. Eu queria ressaltar aqui, a respeito da missão da ANEEL, né, proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e benefício da sociedade. Comunicação é uma questão muito delicada em relação a isso. E a gente não, eu digo, não quem já está conectado, mas, por exemplo, estamos tendo muitos conflitos com a Equatorial em relação às tratativas de comunicação. Então, eu estou aqui para poder relatar em relação a isso, não reclamar, mas tentar somar, né, em uma solução. Porque dentro da área de loteamentos, né, que tem inúmeros empreendimentos aí em andamento, que vão ser novos consumidores, que vão ter o DEC e o FEC, certo? Mas que, até o presente momento, a gente está em transição, né? Então, a gente tem normatizações que eram da Enel e agora vão migrar para a Equatorial. E isso tem um delay, né, onde que foi disponibilizado um comunicado sobre a revisão dessas normas, que vai estar impactando em muito, né, o setor da área de loteamentos e condomínios. E isso daí é muito preocupante, porque o custo desses empreendimentos deve aumentar entre 60% e 65%.
certo? Então, eu acho que a gente tinha que ponderar. A Equatorial tem uma normatização, né? Ela está unificando isso junto ao Estado, né? Mas temos 120 dias de tramitação entre as normas, só que a própria Equatorial, dentro do programa que a gente desenvolve os projetos, esse programa não está na normatização nova. Então, a gente tem um delay que ou eu faço na norma Enel, que é mais amistosa, e agora já é para estar entrando esse programa novo, né? Esse programa novo não, a normatização nova, e quem está nesse limbo vai ter que se refazer o trabalho, ou seja, vai ter essa oneração em todo o empreendimento. Então, é algo que eu trouxe aqui para a gente poder estar pensando a respeito disso, né? Pontos de transição, né, tem que ser mais bem trabalhado, tem que haver comunicação. Um outro grande problema em relação à comunicação é em relação aos orçamentos de conexão, né? A gente teve o boom aí da GD, que é atípico, a gente sabe disso, mas que tem uma impactação muito grande. A transparência da Equatorial em relação a isso não está explícita, certo? Então, quando a gente solicita informações, por exemplo, da base de cálculo para um orçamento de conexão, não é disponibilizado, né? Então, os orçamentos de conexão, um sistema que fazia uma contagem regressiva, né, ele foi não descontinuado, ele foi desmerecido, porque era nele que a gente fazia as AVTs, né, que mudou para orçamento de conexão, e agora esse sistema ele sai um orçamento estimado, que no orçamento estimado ele não tem validade, né? Ou seja, é um retrabalho que a gente tem. Então, são pequenos ajustes, são necessários, e que a comunicação ela é importante. Então, eu estou aqui para frisar principalmente isso daí, que a comunicação da área técnica da Equatorial, ela tinha que ter uma abertura maior, certo? Então, geralmente a gente consegue, com bastante dificuldade, né, reuniões técnicas, quando vem através, né, de uma entidade, né, ou de um político. Então, essa imparcialidade, né, que tem que ser generalizado, né? Não pode ser que, porque um está sendo favorecido, né, porque tem alguém da área do governo que vai estar, né, conseguindo essa audiência, né, seria quase que uma audiência, né, porque é uma coisa que é técnica, que é necessária e que não é disponibilizada. Então, estou para enfatizar isso daqui, né, na intenção de poder melhorar, certo? É de suma importância para toda a sociedade. Obrigado, Marcos, pela sua contribuição. Eu vou solicitar ao secretário que registre em ata esse pleito do consumidor e que encaminhe para a Superintendência de Mediação Administrativa e Relações com o Consumidor, para que abra um processo e que dê continuidade nesse processo, no sentido de apurar e ver se consegue fazer esse processo de transição. Tá, eu agradeço bastante. Por exemplo, eu tenho desenvolvido loteamentos que estão na casa de 12 MVA que estão nessa transição. Então, são cerca de 7 mil novos clientes que estariam, né, sendo impactados aí com esse custo de 60% a 65% a mais no empreendimento. Obrigado. Dando continuidade, convido agora Igor Kopkak, não sei se é assim que pronuncia, me desculpe se estiver errado, professor da UFG também, UFG.
Bom dia a todos e a todas. Gostaria de, primeiro, parabenizar a ANEEL por esse momento, né, permitir que a gente esteja aqui debatendo um assunto tão importante, que é a concessão de fornecimento de energia elétrica, e agradecer ao CONSEG, na figura do presidente João Victor, que provocou a Universidade Federal para participar desse debate. E, por conta disso, a gente criou um projeto de extensão em que batizamos, né, de Observatório do Sistema de Energia Elétrica de Goiás, para que a gente continue monitorando os indicadores da concessionária, para além desse momento de revisão tarifária, e esperamos que a gente consiga contribuir para melhoria dos indicadores, melhoria do serviço e, quiçá, aí, com tarifas mais módicas. Minha fala é muito simples, nem trouxe uma apresentação. Eu só gostaria de enfatizar alguns dos pontos que o próprio João Victor já trouxe, fez uma fala muito clara aqui, sobre a nossa dificuldade em, inclusive, ajudar o próprio CONSEG. A ANEEL ela merece destaque por ser, na minha opinião, a agência reguladora mais transparente que nós temos, mas os dados que são disponibilizados, eles são num volume e num grau de complexidade tão alto que mereceria notas técnicas um pouco melhor detalhadas. Só para dar um exemplo, teve planilhas que, no meu computador pessoal, eu sequer consegui abri-las, de tão grandes que elas são. Parabenizo a Camila, inclusive, porque, na apresentação dela, ela já trouxe alguns dados que não aparecem nas notas técnicas, que, inclusive, foi uma das solicitações, que é estratificar os índices, né, de revisão. E aí já entro num primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar. Causa estranheza, por exemplo, o IPCA, ele impacta a economia, a nossa sociedade como um todo. Então, não fica claro como que, por exemplo, na própria apresentação, o consumidor de baixa tensão rural vai ter um acréscimo de 16% na tarifa, que é o pequeno produtor. Quer dizer, enquanto o Grupo A vai ter um decréscimo de menos 3,9%. Reforço o que o João Victor falou. Não estou criticando o decréscimo do Grupo A, mas, estando todos nós impactados pelos mesmos indicadores econômicos no nosso país, por que uma discrepância tão grande nesses percentuais? Isso é muito estranho, né? Porque, em geral, os indicadores econômicos eles impactam a sociedade como um todo de forma bastante parelha, né? Então, esse tipo de coisa precisa de esclarecimento. Sobre os únicos indicadores de qualidade, né, da prestação do serviço que aparecem dentro das normas de revisão tarifária, gostaria também de reforçar aquilo que o João Victor já trouxe, que é essa questão a Equatorial ter sido beneficiada com um ano de fiscalização meramente orientativa e ter sido beneficiada indiretamente, né, com um ganho de receita, porque, nesse um ano, ela ficou desobrigada de pagar a compensação financeira para aqueles consumidores que estão em grupos onde, em conjuntos, né, onde os indicadores não foram atingidos. Esse valor, no meu entendimento, que a concessionária deixou de pagar para o consumidor, ele tem que aparecer contribuindo para a modicidade tarifária. Ele não aparece em local algum. E, além disso, causa estranheza que, no próprio gráfico de DEC trazido aqui, do ano de 2020 para cá, a tendência é de piora dos indicadores. Globalmente, ele vem caindo, mas 2021, 2020, 2021 e 2022, a taxa está crescendo. E, mesmo assim, na revisão, na proposta atual, a concessionária está sendo beneficiada com um
acréscimo na sua tarifa, como se ela tivesse melhorado. Então, assim, eu acho que são esses os pontos que merecem destaque, né? A gente tem uma margem muito pequena de tentar cobrar melhorias a partir da tarifa, mas eu gostaria de deixar aqui registrado e colocar, não falo aqui em nome da UFG, mas dizer que a UFG está sempre de portas abertas e pretende estar próxima agora desses processos e vai tentar assessorar o Conselho para contribuir com a evolução do nosso sistema elétrico e de tarifas mais módicas. Obrigado. Obrigado, Igor. E eu queria dizer aí ao Conselho de Consumidores e à Universidade Federal de Goiás o quão feliz eu vejo essa parceria, o quão importante é essa parceria com a universidade para poder analisar essa quantidade de informação que efetivamente é muito técnica, é muito complexa. Então, nesse sentido, aí eu vou falar aqui uma sugestão que a Camila me deu aqui, que a Camila colocar a equipe da superintendência dela em toda para discutir junto à universidade, junto ao Conselho. Se vocês quiserem marcar, nós viemos aqui a Goiânia, e aí qualquer dúvida desse ponto a gente pode levantar e explicar isso ponto a ponto, mais uma vez reforçando a transparência e a clareza que a agência sempre preza no seu processo de revisão tarifária. Então, já coloco à disposição a superintendência. A Camila me sugeriu isso aqui, eu concordo. Então, coloco de vocês entrar em contato com a Camila e marcar aí uma data para a gente tentar esclarecer essas dúvidas que são trazidas aqui pela universidade. Posto isso, vou convidar a Rafael Rodrigues, do CITWEG, eu acho que é isso, não sei se CITWEG, para fazer a manifestação, diretor do sindicato. Bom dia, gente. Meu nome é Rafael Rodrigues, eu sou diretor do Sindicato das Indústrias Urbanas do Estado de Goiás, sou trabalhador do setor elétrico e sou também graduando de Economia lá na UFG. Estou concluindo lá também, é muito bom ver os nossos professores aqui contribuindo, né? E aí, assim, eu já vou começar não parabenizando uma audiência, porque uma audiência, numa quinta-feira, às 9 horas da manhã, ela já é para limitar a participação da sociedade, né? E ainda a gente tem um tempo ali de 5 minutos para a gente discutir o impacto de uma revisão tarifária de 4 anos, né? E aí, paralelo a isso, eu abri os documentos que vocês disponibilizam lá, da revisão, e é isso que ele falou, né? Nem os computadores nossos abrem, mas eu sou teimoso, eu fui lá na UFG para abrir as planilhas, né? E as planilhas, simplesmente, elas são feitas para a gente não entender. É esse o objetivo, a gente não entender o que está sendo feito com o nosso dinheiro, porque, no final, é isso, né? E, se vocês prezam tanto, igual é a missão da agência reguladora, esses dados precisam ser trabalhados de uma melhor forma, né? Assim, uma planilha do Excel daquela lá, sinceramente, qualquer estagiário melhora aquela planilha lá. É uma coisa feita realmente para a gente não entender, né? E aí eu vou retomar um histórico aqui do setor elétrico de Goiás, que todo mundo já sabe, né? A Enel chegou no estado de Goiás prometendo mundos e fundos, mas não foi isso que aconteceu, né? A gente teve 5 anos aí de uma empresa que prometeu resolver o problema, né? E saiu para não perder a concessão. Nesse meio tempo, a agência reguladora dá uma colher de chá para a Equatorial, que está chegando, sem índice cumprido, de 3 anos de não caducidade. É 1 ano de não fiscalização, mas é 3 anos de não caducidade, né? E aí, todo mundo já sabe, Goiás enfrentou uma onda de protesto aqui de produtor rural, toda a agência da Equatorial, toda semana tinha um produtor rural na porta da agência jogando leite, porque é isso que acontece aqui. A gente tem um estado que é majoritariamente composto por produtores rurais, agricultura familiar, e aí você perdia a produção, os produtores revoltados iam lá e jogavam na porta da empresa. E aí eu questiono muito essa questão da eficiência. Que eficiência é essa? A Enel chegou, não cumpriu os índices e teve o prêmio dela, que foi uma revisão tarifária. Ela foi premiada.
a Equatorial chega, sem cumprir os índices também, ganha uma colher de chá de 3 anos e já vai ser premiada. Vocês estão premiando a ineficiência. É isso que está acontecendo, né? E a ineficiência econômica. E aí é bom lembrar, gente, energia elétrica é base da nossa economia. Um aumento de 16% na zona rural, de 10% para o consumidor, do jeito que está, os índices mostrando, ao contrário do que vocês estão falando, os índices estão mostrando a piora do sistema, né? E como bem falou o professor, é um índice de consumo, não é um índice de qualidade. O DEC/FEC não é índice de qualidade. E aí, o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Instituto Ilumina, que é ligado à Universidade Federal do Rio de Janeiro, que inclusive vocês podem até procurar eles não cansam de lançar estudos e artigos sobre o preço da energia elétrica no Brasil. É um absurdo. Está crescendo muito mais do que a inflação. A gente só perde em preço de energia elétrica para a Alemanha, utilizando o fator de proporcionalidade, paridade do poder de compra. A Alemanha tem uma matriz em transição energética, a gente não tem isso. E aí, paralelo a isso, a Enel desmonta o quadro. Gente, setor elétrico, eu tenho 10 anos de setor elétrico, e eu sou um estagiário. Eu não sei nada ainda. É um setor que a mão de obra precisa ser muito qualificada e muito experiente para você ter resultados de fato. A Enel chega e desmonta boa parte do quadro técnico que já existia da antiga CELG. A Equatorial chega e continua esse desmonte. Uma série de demissões. E aí, as empresas, como são muito bem assessoradas juridicamente, eles pegam os pontos da regulação que mostra uma possível eficiência de redução de custo operacional. Você sabe como que acontece a redução de custo operacional? Você manda o trabalhador que está há 30 anos da empresa fora, que tem um salário um pouquinho melhor, e você terceiriza a mão de obra. Você muda a rúbrica da conta, simplesmente. Então, assim, eu pergunto para vocês, isso é eficiência? Né? Eu sei que é 5 minutos, mas eu vou continuar mais um pouquinho aqui, porque... como eu falei, é um absurdo. Ô, Rafael, peço que caminhe para a sua conclusão, por favor. Eu vou encaminhar, mas sim, 5 minutos para a gente fazer uma discussão que vai impactar a nossa vida por 4 anos, sinceramente, e tinha que estar sendo feita em praça pública e não às 9 horas da manhã de uma quinta-feira. Né? E aí, novamente, o outro aspecto muito importante, a empresa tem autonomia da gestão. Os investimentos da empresa, eles são direcionados para a revisão tarifária. Eles não são investimentos que vão resultar numa qualidade do serviço, e muito menos da energia. A empresa tem autonomia de direcionar esses investimentos. Então, você pega um equipamento, um religador de linha ali, para quem não sabe, religador é como se fosse um disjuntor da rede. Você instala um disjuntor e você coloca aqui na revisão tarifária que instalou esse equipamento. Só que a rede está podre. Eu mando fechar o equipamento, eu parto cabo em 10 lugares diferentes, mas está lá, nós estamos premiando isso. É esse o tipo de eficiência que a agência reguladora está premiando. Está na hora, já passou da hora da gente parar de atuar como advogado de empresa privada. A ANEEL precisa cumprir um papel social, social que é incumbida a ela... Conclua a sua apresentação, por favor. Eu vou concluir. É importante que a ANEEL cumpra o papel social de desenvolvimento econômico, inclusive. É isso que nós estamos discutindo aqui. O desenvolvimento econômico do país. E a ANEEL faz o papel de advogado do setor privado de energia elétrica. É urgente que a gente cumpra, no mínimo, o que está sendo proposto na lei. Porque, assim, né, se a gente não tem nem planilha para a gente saber o que está sendo gasto, como é que a gente vai conseguir criticar? Muita coisa para falar, mas obrigado a todo mundo. Obrigado pela apresentação. E eu convido o sindicato a fazer parte lá na universidade para receber as explicações da área da nossa área técnica. Então, convido o sindicato a fazer parte desse processo também. Próximo também do sindicato, Donizete Cândido Vaz, por favor.
Bom dia a todos os senhores e senhoras aqui presentes. Eu quero aqui ser breve, acho que não vou demorar nos meus 5 minutos, não. Mas é deixar bem claro aqui que o povo de Goiás, doutor, está envergonhado com a agência reguladora. Nós estamos envergonhados com a agência reguladora. Primeiro, naquela época da privatização da CELG, as audiências públicas todas fechadas, com aparato policial, proibindo a sociedade de participar de uma audiência pública que deveria ter sido feita nos locais públicos e não em lugares fechados. Não foi só uma, não. E agora nós estamos envergonhados novamente. A Agência Nacional está fazendo isso novamente, nessa mesma audiência aqui, já com um intuito diferente que os outros antecessores aqui falou, que não vou repetir. E aí, outra coisa, uma empresa que lá na sua primeira linha, que fala que a obstinação que é pelo lucro, vai atender a sociedade de Goiás, o povo, né? O que vai acontecer é o que vai ganhar, vai para a mão de poucos ultras ricos. O povo de Goiás, novamente, está sendo massacrado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Eu, só relembrando, pessoalmente, mas outros companheiros do sindicato, fomos lá na agência, em Brasília, na época da privatização, e tinha um diretor lá, por nome de Julião, ele expulsou nós de lá da agência, privatista, igual a agência continua até hoje, privatista e inimiga do povo de Goiás. Obrigado. Eu que agradecer a manifestação. E, por último, convido o líder comunitário e auditor fiscal, Nuno Costa Pinto, para fazer sua manifestação. Bom dia, senhores. Eu quero cumprimentar a mesa e cumprimentar todos os senhores que estão aqui presentes. Eu estou vindo para essa audiência sem conhecer inteiramente sobre a questão que está sendo discutida aqui, mas eu sou líder comunitário, eu sou do Sindifisco do Estado de Goiás, estou aposentado, e eu sempre pautei pela legalidade. Nós estamos vendo aqui as pessoas dizerem, reclamando quanto à questão da não atendimento às questões econômicas e até mesmo social do Estado de Goiás com referência à energia. Entendo eu que a pequena e média empresa, que são geradores de empregos, é preciso ser reverenciada no sentido de ter uma política de tarifa que possa incentivar os nossos pequenos e médios empresários. Como foi dito aqui, uma reunião desta, fechada, eu acho que não atinge a sociedade. Nós temos que fazer audiência pública em praça pública. E eu quero aqui dizer para os senhores que eu nunca fui a favor de privatização. Vejam, senhores, que em 1992, nós tínhamos a CELG, eu consegui que a CELG fizesse uma construção de uma linha transmissora que praticamente não dava, no momento, nenhum resultado, retorno. E eu consegui, através da CELG, doar alguns padrões para beneficiar aqueles nossos irmãos que estão no estado de miséria absoluta. Eu acho que a ANEEL precisa voltar as vistas para esses segmentos,
E eu quero aqui, para finalizar, como nós comemoramos o Dia dos Pais no dia 13, eu, inclusive, sou poeta, inclusive tenho título de comendador, que foi me outorgado pela Câmara dos Vereadores. Eu quero aqui parabenizar a todos os pais que aqui estão presentes, e desejando-lhes muitos anos de vida e saúde com abundância, porque viver é bom e com saúde é muito melhor. E eu quero pedir que promova uma audiência em praça pública, que eu estou vindo aqui, mas a gente sabe que a maior parte das pessoas que estão na periferia, que estão nos bairros, não está sabendo de nada do que está acontecendo. Eles não conhecem nada da matéria que está sendo discutida aqui. E é preciso que nós possamos levar conhecimento à sociedade para ela ter condições de optar. Eu, por exemplo, estou aqui, mas já falei que eu não estou por dentro, certo, da questão tarefária. Eu não conheço e eu gostaria de estar aprendendo. Eu devo procurar a Equatorial para estar pedindo a Equatorial para me passar instrução para a gente estar beneficiando as pessoas mais humildes com a tarifa social. E aqui eu quero dizer-lhes de que nós precisamos, meus amigos, até a capacidade de amar como Jesus falou. Você acha que nós estamos amando, sendo que nós estamos discriminando as classes menos favorecidas? E Goiás precisa de um sistema energético mais eficiente, porque precisamos crescer economicamente para gerar empregos, melhorar a qualidade de vida do povo goiano. Eu quero aqui despedir agradecendo essa oportunidade de estar aqui presente. Muito obrigado. Que Deus abençoe e nos proteja contra tudo que é ruim, especialmente questão de doenças, e muito obrigado. Parabéns, muito obrigado, senhor Nuno. Encerradas as exposições, reitero que as apresentações e documentos apresentados nessa audiência pública, bem como as contribuições enviadas à ANEEL até o dia 1º de setembro de 2023, por meio eletrônico ou via correio, serão analisadas pela agência antes de tomadas decisões sobre as tarifas a serem efetivamente aplicadas. Como foi apresentado, mantidos e inalterados os dados considerados até o momento da realização dessa audiência pública, a revisão tarifária da Equatorial Goiás conduzirá para um efeito médio de tarifa a ser percebido pelos consumidores de 6,56%, sendo menos 3,91% para os consumidores conectados em alta tensão e de 10,62% em média para os consumidores de baixa tensão. Aqui eu vou fazer como foi bastante falado isso aí, eu vou fazer uma parte e dizer que o rateio da tarifa, ele segue estritamente norma de política pública instaurado pelo Governo Federal e o Congresso Nacional. Basicamente, o que foi comentado, o consumidor rural que teve um aumento maior, porque entendeu-se o Congresso Nacional que o subsídio que era feito para o rural está deixando de existir, então ele está equiparando a tarifa ao consumidor de baixa tensão. E também entendeu o Congresso Nacional que a indústria, o consumidor de alta tensão, ele deveria participar de maneira diferente do consumidor de baixa tensão no rateio da CDE. É uma lei que vai trazer até 2030 uma equiparação gradativamente, uma equiparação nesse sentido. Então, por isso que apresenta essas distorções. Basicamente, um dos motivos é essa questão que aparece distorções entre alta e baixa tensão, entre outras classes.
também já mostrar que na apresentação que a Camila trouxe, ela trouxe aberto o reajuste por cada classe de consumidores. E é importante ressaltar que os índices em consulta são preliminares. Os valores definidos serão aprovados após a análise das contribuições recebidas e entrarão em vigor em 22 de outubro de 2023. Relembro que essa audiência pública está vinculada à consulta pública número 25 de 2023 e o prazo para contribuições segue até 1º de setembro de 2023. Eu reforço essa data, 1º de setembro de 2023. Não só as apresentações aqui vão ser levadas em consideração, mas gostaríamos muito que transformasse isso em contribuições, serão todas analisadas e respondidas para a quem fizer a contribuição. Antes de encerrar, gostaria de destacar a existência da tarifa social disponível para os beneficiários de cadastro único e informar que a área de concessão da Equatorial Goiás existe cerca de 300 mil famílias que atendem aos critérios, mas ainda não se beneficiaram da tarifa social. Nesse sentido, informo que a Equatorial Goiás pode auxiliá-los em relação à tarifa social. Aqui eu reforço. Nós temos hoje 300 mil pessoas cadastradas no CAD único, que é o Cadastro Único do Governo Federal, que não recebem o benefício da tarifa social. Pode ser por endereço cadastrado de forma diferente da distribuidora, por nome da pessoa não estar o titular da conta. Então, existe um problema de cadastro, e como é uma política pública do governo federal, e a pessoa faz direito à tarifa social, solicito que aos órgãos que estão aqui, que têm ascendência nesse sentido, que orientem quem tem CAD único que não recebe, procure a distribuidora para fazer o seu cadastro, para aproveitar esse benefício. Por fim, quero ressaltar que há ainda outro momento de participação popular no processo de revisão tarifária periódica da Equatorial Goiás. A reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEEL a ser pautada e informada no site da ANEEL, que debaterá a publicação da resolução homologatória dos resultados do processo aqui tratado. Mais informações estão disponíveis no site da ANEEL, www.gov.br/ANEEL, e na área de participação social. Agradeço a participação de todos, declaro encerrada essa reunião presencial. Tenham todos um bom dia.